Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Faz tanto tempo que eu não venho aqui, que a última vez que eu vim aqui, meu calendário ainda era maio e hoje a gente piscou, estamos no dia 2 de junho. Eu fiz algumas aparições curtas por aqui durante essa semana, expliquei mais ou menos o que estava acontecendo. A minha família, nós pegamos uma gripe muito forte, todos nós. Começou pelo meu marido, depois passou pro meu filho. E aí no final da semana eu também não resisti, também passei bastante mal, foi uma semana bem difícil. Como vocês sabem, eu sou professora, eu fiquei tentando poupar a minha voz o máximo possível para usar no meu ofício. Porque se eu ficasse fazendo vídeos, às vezes poderia atrapalhar. Não que se fosse atrapalhar, a oração não atrapalha. Mas eu realmente fiz pouquíssimos vídeos, acho que eu não fiz vídeos nem de shorts nessa semana. Fiz um vídeo mais ou menos rapidinho explicando o que estava acontecendo. Mas hoje, virado um novo mês, virado um novo semestre, se Deus quiser a gente está de volta com tudo. E vamos voltar à nossa leitura diária da Bíblia, se Deus quiser. A Alexa, ligar a TV da sala de jantar. Tudo bem. Eu falei errado. Da sala de jantar não tem TV. Alexa, ligar a luz da sala de jantar. Melhorou, né, gente? Então é isso aí, pessoal. Lembrando que eu fiz a transição de vídeos aqui do canal. Por um tempo eu parei de fazer a oração do Santo Terço, porque eu já fiz a oração do Santo Terço suficiente para vocês conseguirem se encontrar dentro desses vídeos aí, fazer a oração do Santo Terço todos os dias da semana, independente do mistério que vocês estejam. Mas a leitura bíblica eu percebi que na época que eu estava gravando os vídeos, eu estava muito preocupada em fazer os vídeos, mas eu estava deixando a leitura bíblica de lado. Por essa razão, eu quero voltar para o meu plano de leitura que eu estava fazendo. Quem não sabe, vou falar pela milionésima vez. Eu criei um plano bíblico de leitura na minha cabeça, comecei a leitura lá no livro de Gênesis, depois eu dividi a Bíblia em 3 fases. A leitura sequencial em que eu estava, a partir do livro de Gênesis, nesse sentido hoje eu estou no livro de 1 Crônicas. Depois eu dividi a Bíblia a partir do livro de Salmos, li alguns livros ali, e hoje eu me encontro no livro do profeta Isaías. E também sempre faço a leitura de alguma coisa, de algum lugar em que eu esteja localizada dentro do Novo Testamento. No Novo Testamento hoje eu estou no amado livro de Romanos. Então vamos começar as leituras por aí. Lembrando que continuo fazendo as minhas orações, continuo fazendo a oração do Santo Terço. Confesso que nesses últimos dias eu realmente não consegui fazer. Consegui fazer a leitura, consegui fazer a oração do terço esses dias, um dia junto com o Padre Paulo Ricardo, que foi um dia que eu realmente estava muito precisando de muita oração. Precisava que alguém orasse por mim. Eu falei, se eu não orar por mim, quem vai orar por mim mesmo? Eu peguei e fui deitar no sofá, deitei no sofá, fiz a minha oração quietinha, nem com o terço na mão. Só fui ouvindo a vozinha do Padre Paulo Ricardo e fazendo a oração ali, junto com ele. Um beijo para Padre Paulo Ricardo, você é um pai espiritual para uma nação inteira. E queria falar aqui, por favor, pessoal, curtam o meu conteúdo, compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que precisam. Levem também, através da inscrição, se inscrevam no meu canal, gente, isso ajuda demais da conta. E também deixem os comentários, deixem como os comentários os pedidos de orações que vocês têm. Uma das coisas que eu tenho feito depois que eu faço a oração, que eu faço a leitura da Bíblia todos os dias, eu tenho feito uma oração de uma forma geral, fora do terço, mas estou tentando fazer. Então sempre que tiver algum pedido especial, não me custa nada abrir mais 1 ou 2 minutos da oração da semana para isso. Então vamos lá? Leitura do primeiro livro de Crônicas. Olha só, o último dia que eu li a Bíblia foi dia 24 de maio. Hoje é dia 2 de junho. Então vamos fazer a leitura hoje do capítulo 7. Não, 7 eu li também. Capítulo 8. Os descendentes de Benjamim. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho. Asbel, seu segundo filho,
Ará o terceiro, Noá o quarto e Rafa o quinto. Olha, gente, que alguém quiser dar um nome bíblico para um filho, tem um que chama Rafa. Só Rafa mesmo. Era filho da tribo de Benjamim, Rafa. Estes foram os filhos de Belá. Adar Gera, pai de Eude, Abisa, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Maanate, Naamã, Aías e Gera. Esse Gera, pai de Uzai e de Aiude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres do Zimbara, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Odes, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de famílias. Com Ruzim, ele gerou Abitube e Elpal. Estes foram os filhos de Elpal, Eber, Missã, Semete, que fundou Ono, e Lode com seus povoados. Berias e Sema foram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Jeoá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias, Jobabe foram descendentes de Eupal. Joaquim, Zicre, Zabde, Elianai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías, Sinrate foram descendentes de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Hanon, Hananias, Elon, Antotias, Ifideias e Penuel foram descendentes de Sasaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, e o de seu filho mais velho, Abidom, e o dos seus outros filhos, Ur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Meclote. Pessoal, lembrando que aqui é vida real, meu cachorro tá ali na porta latindo, meu filho pulando no sofá, assistindo ceninha, e meu marido tá aqui do lado estudando. Então é tudo junto e misturado e vamos embora. Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Melquizua, Abinadab e Esbal. O filho de Jonatas foi Meribebaal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tereia e Acás. Acás gerou Jeoada, Jeoada gerou Aulemete, Asmavete e Zinri gerou Mossa. Mossa gerou Binéia, pai de Rafa, que foi o pai de Eleazar, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, chamados Ricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Todos esses foram os filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão. Ulão, o mais velho, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Então aqui a gente finaliza, acho que a linhagem de Benjamim. Vamos agora para o segundo capítulo do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, a gente sabe que é onde vai mais haver profecias a respeito de Jesus. Por essa razão, é um dos livros mais importantes da Bíblia. Vamos lá, então?
capítulo 2 do profeta Isaías. Hoje é 2 de junho. Daqui exatamente um mês é meu aniversário. A glória do monte do Senhor. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor Deus. O dia do Senhor. Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste, praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos com pagãos. Sua terra está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis, sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante dos que os seus dedos fizeram. Por isso a humanidade será abatida e o homem será humilhado. Não os perdoes. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor de sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda torre impotente, todo muro fortificado, para todo navio mercadante, todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida, e seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. A arrogância dos homens será abatida. Deus odeia a arrogância, Deus odeia o orgulho. Por isso que a gente tem que treinar o nosso coração para a gente ser cada dia mais humilde que a gente puder. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem de Deus. Gente, olha, se isso não é muito profético para os dias de hoje. A gente está prevendo tantas guerras e tantos multibilionários do mundo aí construindo bunkers para poder se abrigar com suas famílias. Olha o que está falando aqui na Bíblia. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos das terras. Olha, se um bunker não é um buraco cavado bem no meio de uma terra, entalhado no meio de uma rocha. E do esplandecer de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro, que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Então aqui a gente sabe que o profeta Isaías, ele realmente foi um profeta muito profético. As palavras dele anteviram a chegada de Jesus.
Ele contou em detalhes como Jesus chegaria à Terra de forma tão humilde para ser colocado numa manjedoura. Então tem muita coisa para a gente aprender com esse livro aqui. Vamos lá para a leitura do meu amado Salve, Salve, livro de Romanos. Ai, como eu amo esse livro. Lembrando que, se vocês me virem chorando, não se espantem. Esse livro me faz chorar muito, eu acho. Eu emociono demais com o livro de Romanos mesmo. É um livro que se conecta especialmente comigo, assim, que... Vamos lá. Abraão foi justificado pela fé. Vai bem. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se glorificar, mas não adiante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. É por isso que a gente fala, né, gente? Quem não trabalha não come. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça, que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos de fé que teve nosso pai Abrão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei de Abrão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela fé são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. A fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E não há lei, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abrão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abrão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abrão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecida em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também a nós, a quem Deus acreditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus,
nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Tudo faz sentido, tá vendo? A gente vai lendo lá o livro de um profeta que previa a vinda de Jesus, e aí chega um outro profeta, que era São Paulo aqui, que pega e fala isso para nós, que Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitados pela nossa justificação. Jesus se entregou naquele madeiro, gente, não foi à toa. É porque ele conhece tão fundo a cada um de nós que ele sabe que sem aquela entrega dele, nenhum seria digno de entrar no céu. Nenhum seria digno de ser salvo depois que Jesus vier nos buscar o terceiro dia. Esses dias atrás eu estava assistindo o primeiro episódio da segunda temporada do The Chosen. E é um episódio específico em que Jesus passa uma tarefa muito difícil, muito árdua para João e por mão dele, Tiagão. E eles ficam abutinas com Jesus porque era um trabalho realmente muito difícil. E depois eles ficam procurando Jesus para justificar. Pô, Jesus, por que você fez a gente fazer aquele trabalho tão difícil? Nós somos bons, a gente estava lá. O Senhor nos chamou, nós largamos tudo, viemos te seguir. A gente é igual aqueles samaritanos ali que o Senhor está deixando cuspir na nossa cara. E Jesus fala na boa para eles assim, sim, vocês não são bons do jeito que vocês acham que vocês são. A salvação para vocês é imerecida, vocês não merecem a salvação. Vocês precisam de mim. Sem mim vocês não vão chegar em lugar nenhum. E esse pedaço aqui para mim fala muito isso. Que ele veio com um propósito muito claro. Ele veio com um propósito muito claro de saber tudo que ele precisava enfrentar. E enfrentou tudo, ó, de cabeça erguida. Por isso que eu peço tanto para Jesus dar a perseverança que ele teve no caminho da crucificação, porque aquela perseverança, saber que ele estava se entregando, sabendo que ele era limpo de tudo aquilo ali que estava sendo acreditado na conta dele, e mesmo assim ele sofrendo açoite, sofrendo fome, sofrendo sede, frio, carregando uma cruz pesada, tinha sido chicoteado até as costelas dele ficarem expostas, e sangrava até, e o sangue dele escorria até o solo. E ele sofreu uma violência tão grande que quando perfuraram o lado dele, ele saiu água e sangue, porque dizem que isso é um sinal de um estresse de um grau tão elevado que isso acontece mesmo. Então, assim, não existe ninguém mais justo do que Jesus. E pela própria justiça dele, ele nos salvou. E a gente ainda achando que a gente tem qualquer tipo de justiça e que a gente tem direito de qualquer coisa aqui nessa terra. Isso me lembra muito a época que eu perdi o Alexandre, porque eu ficava muito preocupada em buscar justiça nisso tudo. E me recordando da paixão de Jesus, eu fico pensando, Jesus, eu querendo buscar justiça, o que o Senhor passou? O Senhor passou o quê? E eu querer justiça para mim? A gente é muito incrédulo e muito errado em querer encontrar as respostas que às vezes não é nem aqui que a gente vai ter. As respostas que a gente precisa, às vezes, estão lá dentro do nosso coração, mas às vezes as respostas que a gente precisa é só lá quando a gente tiver o direito de encontrar ele. E foi isso que, no meu processo de luto, depois que eu perdi meu filho, que eu fui entender. Que às vezes a gente simplesmente tem que encarar aqui as nossas cruzes, o nosso dia a dia aqui e dizer, eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Não é fácil isso não, hein? Isso é difícil. Eu estou fazendo anotação aqui desse versículo. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Livro de Romanos.
capítulo 4, versículo 25. Então é isso aí, fizemos a primeira leitura da semana, a primeira leitura do mês. Vamos fazer uma oração entregando esse mês de junho que inicia na nossa vida? Senhor Jesus, meu amigo, meu pai, meu confidente, eu te honro e eu te louvo com a minha vida. Te agradeço pelas dádivas que em nossas vidas o Senhor tem feito. Te agradeço pelo ar que nós respiramos. Te agradeço por um mês de maio de bênçãos que o Senhor nos deu. Te agradeço porque a nossa mesa não faltou comida. Te agradeço porque nós tivemos o que vestir. E te agradeço até mesmo porque nós estamos vendo a evolução que os nossos amigos do Sul estão passando. Pela sua graça, as águas estão baixando e as pessoas estão podendo voltar a seus lares para tentar recuperar suas vidas. Te agradeço do fundo do coração, Senhor Jesus, porque na nossa casa não nos faltou nada. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu força para recuperarmos durante uma semana que foi realmente muito difícil para todos nós aqui em casa. Te agradeço pela minha voz que não me faltou em momento algum, pela oportunidade de ter cumprido com todos os meus acordos que eu tinha de cumprir. Te agradeço pela oportunidade da gente ter o meu marido que pôde ficar em casa com o meu filho e trabalhar daqui de casa e ter conseguido fazer todas as coisas que ele fez, correr com o Vinícius para o hospital quando a gente precisou na segunda-feira. Te agradeço por toda a força que o Senhor deu para o meu marido. E meu marido mesmo ficou olhando para trás falando, meu Deus, eu estava tão doente, como que eu consegui? Eu sei que isso tudo foi sua graça, a obra da tua graça que alcançou a vida do meu marido. Quero te agradecer por isso tudo. E por essa razão, Senhor, eu quero colocar a nossa saúde aos pés do seu altar. E te pedir que o Senhor venha restaurar a nossa saúde, da minha família, a minha, do meu marido Edgar e do Vinícius. Permita que nós tenhamos a nossa saúde 100% restabelecida e restaurada essa semana. Que a gente se veja 100% libertos dessa gripe. Nos livra de tudo aquilo que nos impede de ter qualidade de vida. Permita que o Vinícius tenha saúde suficiente para ir para a escola todos os dias essa semana. Permita que ele tenha a oportunidade de recuperar todo o tempo perdido. Que tudo que ele não conseguiu aprender, que ele aprenda. Que a gente consiga tirar essa diferença aqui em casa. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, que venha nos iluminar com a sua paz. Que a paz que excede todo entendimento se estenda sobre o nosso lar. Jesus, não permita que nós nos esqueçamos, Pai, que cada um de nós tem uma cruz para carregar todos os dias de sua vida. Que a gente não esqueça que essas cruzes servem para o nosso crescimento pessoal. Nos ajude a enfrentar cada uma dessas cruzes de cabeça erguida, sem pestanejar, Senhor Jesus. Aumenta a nossa perseverança, que o Senhor nos dará forças para encarar o que tiver de ser encarado. E nos dê certeza, Senhor, que nada dura para sempre, que nenhum mal dura todos os dias. Coloca um sorriso no nosso rosto para que a gente encare todas as situações e para que lá na frente a gente olhe para trás e possa sorrir dizendo que nós vencemos. Eu quero colocar os pés do seu altar essa semana e esse mês que se iniciam. E quero colocar aos pés do seu altar também todos os nossos planos. E te pedir, Jesus, que o Senhor abençoe a cada um deles. Nos dê paz, nos dê misericórdia. Afasta de nós todo o mal. Livra de nós a doença. Livra de nós os perigos, os acidentes. E esteja conosco a cada caminhar desse novo mês que se inicia. Proteja as nossas vidas e nos dê, Senhor Jesus, a sua misericórdia todos os dias, para a honra e glória do seu santo nome. Eu consagro ao Senhor a minha vida, a vida do Edgar e a vida do Vinícius. E eu peço que o Senhor aumente a cada dia a nossa fé. E consagro ao Senhor tudo aquilo que nós possuímos e tudo aquilo que nós somos, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Se Deus quiser, nos veremos ainda outros 6 dias dessa semana. Eu vou dar conta de voltar a produzir. Um beijo para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.